Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assuntos Concretos, um dos canais de comunicação da plataforma Concrete Show. Aqui comigo está Eduardo Nardelli, que é vice-presidente de arquitetura do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. E hoje vamos falar um pouco sobre um Building Information Modeling, que em português é modelagem de informação da construção, o BIM. A ferramenta faz parte de uma transformação digital do setor de construção civil que, aos poucos, está chegando a todo o país. A metodologia BIM permite a criação de um modelo digital do projeto de construção com a integração de todas as informações da obra e permite também a interação de todos os profissionais envolvidos, o que possibilita uma gestão colaborativa. Isso se traduz em uma relevante melhora nos níveis de confiabilidade, produtividade, inovação e sustentabilidade em todos os ciclos de vida da construção. Eduardo, muito obrigada por participar e por ter aceito o nosso convite aqui do Assuntos Concretos. Eu é que agradeço, Valéria. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de falar um pouco mais sobre BIM. Precisamos falar sobre BIM. Então, para começar, eu gostaria de abordar o decreto federal que estabeleceu a obrigatoriedade do uso do BIM na contratação de projetos em obras públicas a partir deste ano, e também a nova lei de licitações e contratos administrativos, que dá preferência ao uso da tecnologia sancionada em abril. O que esse movimento em prol da aplicação do BIM representa para o setor de construção no Brasil? Bem, eu acho que é um marco muito importante, né? O decreto 10.306, que estabelece essa, digamos assim, ordena, né? Dá uma nomenclatura para a adoção do BIM pelo setor público e incorpora o roadmap que já vinha sendo elaborado anteriormente, a partir de 2018, por consequência da criação de um comitê para a implantação da estratégia BIM no Brasil, né? Ele, enfim, ele organiza como fazer isso, a nomenclatura, passo a passo, etc. E a lei, a nova lei de licitação, né, 14.133, ela incorpora no seu texto a ideia da contratação do BIM, né? Então, isso tudo eu acho que é um marco muito importante para a gente. O Brasil é hoje um dos 3 países da América que tem um mandate, BIM mandate, como a gente chamaria isso, né? O outro são os Estados Unidos e o Chile, e os outros países, eventualmente, alguns estão com algumas políticas de estímulo a isso, mas não chegaram ainda ao mandate, como é o caso do Canadá e do Peru, e outros países ainda estão engatinhando. Então, isso nos coloca, digamos assim, numa posição muito boa, né? Agora, é uma boa notícia e é uma notícia também. Depois eu vou contando aí para você por quê. Tá bom. Então, essa análise mais detalhada de cada etapa do ciclo de vida da construção, desde a concepção, pode ampliar a transparência nas contratações públicas, certo? Então, quais outros benefícios adicionais que o BIM oferece para os projetos públicos? Vamos fazer esse recorte. Tá. Bom, então vamos lá. O que é BIM, né? O que é BIM? O BIM é um processo que integra, basicamente, tecnologia, né, os métodos de se fazer um projeto, pessoas, né, e tudo isso dentro de uma nova concepção, porque quando a gente, até hoje, né, faz projeto, a gente representa ideias sobre o papel, a gente desenha, né, paredes, a gente faz 2 linhas paralelas, olhando em planta e diz, isso é uma parede, ok. O BIM não é assim. O BIM é uma simulação da construção. Na verdade, ele é uma construção virtual em que você utiliza componentes digitais que, além da informação geométrica, eles trazem embutidos neles informações sobre várias coisas, sobre o desempenho deles do ponto de vista estrutural, do ponto de vista térmico, acústico, não é? De comportamento, né? Então, quando você está fazendo um projeto utilizando BIM, na realidade você está construindo virtualmente, não é? E é aí que começam os problemas, porque quando a gente fala BIM, é Building Information Modeling, né? Então a gente pensa numa modelagem da construção.
mas no meio tem um I. O I é information, né? E essa gestão da informação é que é a grande contribuição do BIM. Então, você falou de transparência, com certeza, né? Quando você faz um modelo BIM, você vai ter lá os quantitativos extraídos automaticamente e não tem como burlar isso, né? Isso é absolutamente transparente, está lá, os quantitativos são tantas portas, não tem como discutir isso, né? Você pode fazer, inclusive, simulações de desempenho a partir de tudo isso. Só que você só pode fazer tudo isso se você tiver tomado as decisões necessárias para que essas coisas aconteçam. E hoje, o que acontece? Muitas dessas decisões são tomadas em obra. Ao longo do processo. Muitas vezes no fim, lá, fazendo a obra, né? E a nossa legislação de licitações, que inclusive foi mantida na 14.133, ela é muito ruim, porque ela fala, por exemplo, numa coisa chamada projeto básico, né? O projeto básico ele não chega ao nível de detalhamento, por exemplo, de um projeto executivo, né? Então, o que é o projeto executivo? Você faz a compatibilização de todas as disciplinas que estão envolvidas no projeto. Então, é arquitetura, estrutura, ar-condicionado, instalações, enfim, tudo isso você faz, não é? A compatibilização para que ninguém passe um duto de ar-condicionado onde tem uma viga, por exemplo. Então, essas coisas são importantes de serem resolvidas, não é? Só que, quando você faz um projeto básico, muitas dessas decisões ainda não estão tomadas. E aí, quando você vai fazer a obra, né, chega lá na obra, alguém tem que fazer um projeto executivo. Aí é uma terceira pessoa que vai fazer o projeto executivo e vai tomar essas decisões. Então, nem sempre aquilo que foi imaginado no projeto básico, lá no projeto original, vai acontecer quando for ser feita a obra. Isso não é compatível com o BIM. Porque se nós estamos fazendo uma construção virtual, essas decisões já deveriam ser tomadas no processo de projeto antes, exatamente. Aí, inclusive, para ter essa tal transparência, né, essa assertividade que nós estamos buscando, isso só pode acontecer se for feito antes. E o grande problema nosso é esse, quer dizer, essa nova lei de licitações, ao invés de ela avançar nessa matéria, ela manteve todos os erros do que nós vimos cometendo ultimamente no seu corpo. Então, assim, fica uma coisa um pouco esquizofrênica. Por exemplo, nós vamos contratar BIM, mas não vamos trabalhar como deveríamos trabalhar com BIM, né? Então, isso começa a ser um grande problema que nós vamos ter que resolver daqui para frente. Ela chega a ser incompatível? A lei de licitações ela chega a ser incompatível com a modelagem BIM? E não é incompatível no sentido de que seja impossível fazer, mas assim, não faz sentido, não é? Você vai adotar um processo que prevê a integração de todas as disciplinas colaborativamente pela metade, né? E vai preservar erros que nós vimos cometendo aí que estão dando grandes problemas aí, né? Tem prédio caindo, inclusive. Então, a gente precisava, na verdade, ter incorporado nessa nova legislação esse princípio todo do BIM, que é esse trabalho colaborativo, integrado, trazer os agentes que vão construir lá na frente para essa fase de projeto. Nós estamos construindo virtualmente. Eu não sei se tem tempo, mas vou dar um exemplo muito rápido. O arquiteto, por exemplo, ele pode mandar lá para o engenheiro de elétrico, eletricista, as informações sobre onde ele quer que coloque o interruptor, o quadro de luz, a coisa desse tipo. O projeto de elétrica vai mandar para o quê? Né? Vai mandar um desenho de um retângulozinho, dizendo, olha, isso aqui é um quadro de luz, que fica numa posição X lá que o arquiteto marcou. Mas no BIM não é assim. No BIM, você coloca o quadro de luz na posição que ele tem que ficar, na parede, a altura que ele tem que ficar, etc, etc. Bom, hoje, o que acontece? Essa decisão é tomada na obra, não é? E no BIM não é para tomar na obra essa decisão. E o grande problema é por quê? E daí? Bom, daí que quando você está fazendo um projeto e você toma uma decisão dessa, depois você avalia as consequências disso no próprio projeto, porque ela repercute em outras coisas. De repente, ali onde você inventou de colocar o quadro de luz, estava passando uma tubulação de hidráulica, por exemplo. Essa compatibilização é fundamental. Isso é o que se faz no projeto. O projeto executivo serve para isso. No BIM, isso teria que ter sido resolvido.
não é? Então, você fazer um projeto todo em BIM, etc., só para tirar quantitativos e, eventualmente, fazer uma simulação ou outra, né, de conflitos, etc., sem ter todas as disciplinas resolvidas, não é? É meio uma coisa estranha, né? O ajuste pela metade, né? Estava meio mal remendado isso aí, né? Eu ia te perguntar, inclusive, sobre o processo de adaptação das empresas ao BIM, né? Vai demorar, não vai demorar, vai exigir uma reestruturação dessas empresas que oferecem serviço? Sim. Então, esse é o outro grande problema da história, né? Porque nós estamos falando de um novo processo. Se nós estamos falando de um novo processo, é evidente que as empresas vão ter que se transformar, né? Porque o BIM não é um software novo que você compra e começa a utilizar. O BIM é um processo novo. Então, assim, você tem que comprar um software novo, vários softwares novos, tem que treinar as pessoas, vai ter que investir em equipamento, né, para poder rodar esses softwares pesados, etc. Mas vai ter que mudar os processos internos da empresa, né? A maneira como você fazia projeto antes não será a mesma, então você vai ter que mudar todos os processos. Então, isto é um investimento de peso, né? É caro, né? E tudo bem para as empresas fazerem esse investimento se elas soubessem, por exemplo, como será o retorno desse investimento, né? Porque qual é a agenda que nós temos no país e nos estados, enfim, municípios, de investimentos públicos que vão demandar BIM? Quer dizer, como é que eu, empresário, me preparo, né, para gastar tudo isso para fazer esse investimento, se eu não tenho a menor ideia de quais serão as contratações às quais eu poderei concorrer no futuro? Quer dizer, nós não estamos num caos aqui, né? Nós não sabemos bem para onde ir. E o que é pior, o BIM tem uma questão de interoperabilidade, ou seja, eu vou trabalhar com softwares diferentes, para disciplinas diferentes, que precisam conversar entre si. Então, eles têm que falar a mesma língua, não é? E aí você tem duas opções. Ou você trabalha com um sistema proprietário, né, no sentido de trabalhar com um desenvolvedor único de software, e aí você vai trabalhar dentro da suite dele, utilizando todos os softwares que ele te oferece para fazer um trabalho, e que conversam entre si, por princípio, né, fazem parte da mesma suite. Ou você trabalha com um sistema aberto, OpenBIM, né, que vai trabalhar com uma linguagem universal, vamos dizer assim, consagrada aí como o padrão IFC, e aí você, então, tem a condição de trabalhar com softwares diferentes que falam entre si através dessa linguagem, não é? Isso parece um pouco complicado, e né? Bom, mas o problema é o seguinte, se não for assim, será o software proprietário. Bem, nós não sabemos todos os softwares, quais são os melhores softwares, por exemplo, para fazer estrada, né, para fazer edificação. Podem não ser os mesmos, né? Para fazer metrô, né? Fazer linha de trem. Então, assim, não existe um estudo de benchmarking para dizer, ó, este é o melhor software para isso, este é o melhor software para aquilo. Então, o que vai acontecer? Se for o software proprietário, será aquele que o contratante desenvolveu, enfim, definiu o que vai ser, não é? Bom, e aí como é que faço? Eu tenho que estar preparado para usar o software que o contratante designou? Segundo o decreto 10.306, sim. Eu não só tenho que estar preparado, como lá embaixo no artigo 6º, né, no parágrafo 2º, ele diz que eu sou o responsável por isso. Não é? Eu é que tenho que bancar isso tudo e apresentar a minha equipe capacitada para fazer esse trabalho dessa forma. Bom, e aí, né? Como é que nós ficamos? Quando tiver um edital, eu vou saber qual é o software que o meu contratante quer que eu use. E pode ser que contratantes diferentes queiram softwares diferentes. Então, como é que eu preparo a minha equipe?
Então, são questões que nós precisamos começar a conversar. Quer dizer, se nós adotássemos apenas um padrão universal, como estava no decreto original que foi feito lá atrás, em 2018, era uma coisa, né? Porque eu poderia desenvolver a minha equipe, o trabalho de todo mundo, etc., dentro de uma linha, e aí eu trabalho com essa linha e exporto para o padrão IFC, que é universal. Agora, como foi introduzido no decreto que o contratante pode exigir um software com o qual ele prefere trabalhar, então aí complicou, porque pode ser que eu esteja trabalhando com um desenvolvedor de um determinado software para alguma coisa que não seja aquele que vai ser na licitação. Então, há umas questõezinhas aí que nós precisamos resolver. Variáveis muito importantes, né, que podem Eu alterar acho. todo o curso de uma licitação. Eu ia perguntar como está o Brasil em relação a outros países, né? Você mencionou Estados Unidos e Chile. Pelo que você me contou, é complexo. O futuro próximo, né, 2, 3 anos ou 5 anos, é complexa a situação do Brasil, porque ele precisa solucionar essas questões que são estruturais, imagino. Eu acho que, assim, dando uma olhada geral pelo mundo, né, a gente sofre daquele problema do cachorro vira-lata, né, complexo de cachorro vira-lata. Mas eu não acho que a gente esteja tão mal assim. Eu acho que a gente está até bem consolidado. Nós temos, por exemplo, o Grupo Especial de Estudos da BNT, criado em 134, é o número dele, criado em 2009, que já vem desenvolvendo as normas BIM. Nós temos já um bom acervo de normas em relação ao uso do BIM no Brasil, né? Assim, as referências institucionais nós estão muito boas, eu acho, né? Com essas críticas que eu estou fazendo. Nós temos que criticar, inclusive, né? Existe um BIM mandate, nós temos lá um decreto, etc. Então, nesse sentido, acho que a coisa está andando, né? No setor imobiliário, né, da construção civil, houve um avanço muito grande, né? Desde 2009 para cá, as incorporadoras enfrentaram um problema interessante, que infelizmente foi interrompido. Num determinado momento, nós tivemos um boom no setor imobiliário, não é? E muitas empresas chegaram a ter 350 empreendimentos correndo em paralelo, para você ter uma ideia, e não só no eixo Rio-São Paulo, quer dizer, espalhados pelo Brasil, e elas perceberam a necessidade de ter uma ferramenta de gestão de tudo isso, né? E encontrar o BIM. Então, muitas incorporadoras adotaram esse processo, e claro que os seus stakeholders foram juntos, né? Então, os escritórios de arquitetura, projeto, enfim, acompanharam esse movimento, não é? Então, já há uma massa crítica, vamos dizer assim, de produção no Brasil de projetos em BIM. O problema, assim, é que nós estamos falando de construção civil. Quando a gente fala do setor público, a gente está falando de infraestrutura. Né? E aí a coisa muda um pouco de figura, porque nós estamos falando de estação de tratamento de esgoto, rodovia, enfim, ferrovia, né? E nós já temos expertise na construção civil, mas não é exatamente a mesma coisa, e certamente teremos problemas, né? Certamente teremos problemas. Mas eu não digo isso de forma pessimista. Eu digo isso como desafio, né? Parte do processo mesmo, né? De aprimoramento. Porque, assim, ninguém pode achar que nós vamos voltar a usar o orelhão e deixar o celular em casa, não é verdade? Pelo amor de Deus, né? Tem gente até que quer voltar o voto impresso, né? Mas, olha, a gente vai para frente, não é isso? Então, uma outra questão. Exato. Então, mas, assim, nós temos que andar para frente. Agora, claro que nós vamos ter problema, vamos. E vamos ter que sentar e tentar resolver isso, talvez caso a caso. Para fechar esse episódio do Assuntos Concretos, que trata sobre o BIM, na sua avaliação, o que esperar dos próximos anos no que tange a disseminação e aplicação da metodologia? Olha, o decreto 10.306, como ele incorporou o roadmap, né, que já tinha sido desenvolvido antes, ele fala que a partir desse ano, né, 2021,
a gente começa, então, a adoção do BIM no setor público e elencou aí alguns setores, né, Ministério da Defesa, a parte de aeroportos, etc., para começar dar esse passo importante. E ele fala aqui, no primeiro momento, entre os usos do BIM, né, isso é interessante também perceber, isso vai ser mais focado na produção de quantitativos e extração de documentos de obra, né? Uma coisa, planta, corte, elevação, que a gente normalmente já conhece. Mas ele prevê, a partir de 2024, o uso do BIM na obra, né? Então, já estamos falando de modelo digital chegando na obra, para fazer a gestão da obra. Nós estamos falando do tal 4D, 5D, etc., que nada mais é do que um cronograma, só que visual. Você consegue ir vendo as etapas, né, de construção do seu empreendimento. Então, assim, eu acho que nós temos aí um desafio. A ideia é que até 2028 a gente já tenha alcançado essa implantação de modo geral. Eu acho que, sim, nós temos a oportunidade de fazer esse trabalho. Vejo que haverá dificuldades, vamos ter que nos ater a ela, né? Mas eu acho que nós vamos para frente. Eu acho que nós vamos para frente. Eu sou otimista nessa matéria. Ótimo, que ótimo. Bom, Eduardo, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e fica aberto o canal para uma próxima participação. Ótimo. E agradeço a todos pela audiência e a gente se vê no próximo Assuntos Concretos. Muito obrigado.